Abre sua Bíblia comigo lá em Tito, no Novo Testamento, mais para o finalzinho da Bíblia, Tito capítulo 2. Tito está lá depois de 2 Timóteo, antes de Filemão. Se mesmo assim não te ajudar, vai no índice, porque o livro de Tito é pequenininho, então talvez você tenha dificuldade de achar. Tito é um nome simpático, né? Tito. Parece até apelido. Eu vou ali na casa do Tito. Mas qual que é o nome dele? É Tito. Não é verdade? Um nome fofinho, né? Não é verdade, Reinaldo? Tem um gatinho. Um gatinho. Que nome que é de verdade? Tito, né? É um nome meigo. Glória a Deus. Tito, todo mundo achou aí? Capítulo 2. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Quero te convidar para fechar seus olhos nesse momento, para que você possa desligar por alguns segundos das coisas aqui ao seu redor. Se conecte ao Senhor nessa hora, Pai. Nós consagramos esse momento a Ti de uma maneira especial, porque é o momento de nós meditarmos na Sua palavra. Palavra que não é qualquer palavra. São as Suas Escrituras, Pai. É a Tua palavra. Palavra que tem poder para nos mudar, tem poder para nos ministrar, para nos exortar, para nos ensinar, Jesus, para nos abençoar, para curar as nossas feridas, para iluminar os nossos caminhos, para nos direcionar. E é por isso que nessa hora nós clamamos, para que o nosso coração esteja aberto, aberto como uma terra de solo fértil. Nós falamos agora aqui, Senhor, sobre sementes, que o nosso coração nesse momento seja como um solo fértil, para cada semente da Tua palavra, para que cada semente que cair no nosso coração venha frutificar de maneira que não somente nós venhamos desfrutar, mas também todos aqueles que vivem ao nosso redor. E cada palavra aqui proferida, Senhor Deus, não venha de mim mesmo, mas venha do Teu reino, Jesus, venha dos céus, venha inspirada pelo Teu Espírito Santo. Como filho do Senhor, eu reconheço que eu nada sei, nada sou e nada posso fazer. Por isso, me entrego como um vaso em Tuas mãos, para que o Senhor venha me encher, de maneira que eu venha transbordar o Teu óleo, da Tua unção, da Tua vontade, e a Tua vontade seja estabelecida na vida de cada um dos irmãos que estão aqui, sem exceção, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diz amém. Glória a Deus por isso. Meus queridos, costumo dar, nem sempre, mas quase sempre, costumo dar título para as mensagens. Se você gosta de anotar aí no seu celular, no seu caderninho, para depois estudar daqui a alguns dias, algumas semanas, enfim, compartilhar nas suas redes sociais. O título da mensagem de hoje é, olha para a pessoa do seu lado e fala assim: doses de graça. Pode falar, doses de graça. Glória a Deus. Você vai entender no decorrer da mensagem. Dose é algo que a gente ouviu falar muito, né, nos últimos anos, desde que foi lançada a vacina, né? Como é divulgado, como é falado sobre dose. Tome a primeira dose, e a segunda dose, é importante você tomar a dose. E aí você fala assim, puxa, é algo que a gente foi tão bombardeado, né, sobre a importância de tomar a primeira, a segunda dose, etc. e tal. Mas se você parar para pensar, é algo que você ouve desde pequenininho. Né? Quando você era criancinha, tinha o Zé Gotinha. Quem lembra do Zé Gotinha? Levanta a mão. Tem o Zé Gotinha até hoje. É que não aparece tanto na TV, aparece agora nas redes sociais, do governo e tal, né? Era o Zé Gotinha, né? Era uma dose, a dose da vacina importante, uma das várias vacinas importantes para a criança tomar, né? É uma dose. E nós falaremos hoje aqui de doses de graça. Meus queridos, lá em Tito, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor.
Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Só até aí. Olha que texto maravilhoso, né, Eduardo? Fala a respeito de um dos vários propósitos pelo qual o Senhor Jesus se entregou naquela cruz, né? A gente aprende logo no começo da nossa caminhada cristã sobre a questão da salvação, a questão do principal motivo, né, pelo qual Jesus se entregou por nós. Mas a graça, eu costumo dizer que a graça, muitas vezes, ela é confundida com o sorrir, né? Assim, que graça, né? Aquela pessoa cheia de graça, né? Uma pessoa engraçada, uma pessoa que faz rir, uma pessoa, enfim, alegre, uma pessoa... As pessoas associam a graça muitas vezes com isso. Mas espiritualmente, teologicamente, tratando aqui no cristianismo, biblicamente, a gente sabe que a graça, embora existam as definições teológicas corretas, mas a gente pode dizer que também é um pacotão, falando na linguagem popular, um pacotão de tudo de bom que Deus fez, faz e vai continuar fazendo nas nossas vidas, amém? As coisas boas que acontecem assim na sua vida é por graça. Porque Deus tem graça. Nos foi concedida a graça. Se nós não entendermos que a graça, e aí a principal definição da graça que nós aprendemos, é o favor imerecido. Se nós não entendermos isso, a gente pode até entrar no reino de Deus, mas a gente tem dificuldade de caminhar no reino de Deus. De seguir, de viver no reino de Deus. E quando eu digo viver, caminhar no reino de Deus, eu estou falando enquanto estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra, amém? Porque no céu não vai ter dificuldade nenhuma, vai ser tudo lá 100% maravilhoso. Mas o reino de Deus já começa aqui, agora, a partir do momento que você decidiu seguir Jesus, viver uma vida que agrade a Ele, você já está vivendo o reino de Deus agora. Mas muita gente, não posso dizer que pelos séculos passados, né? Mas certamente nos dias de hoje isso é muito claro. Muita gente tem dificuldade de caminhar no reino de Deus, porque a raiz desse problema é que tem dificuldade de entender sobre a graça de Deus. Tem muita gente confundindo a graça de Deus, se esquecendo da graça de Deus, deixando de meditar sobre a graça de Deus, de refletir sobre a graça de Deus. Como eu disse, a maior definição mais conhecida, e certamente da graça, é o favor imerecido, ou seja, devemos sempre lembrar, durante a caminhada cristã, que a graça é algo que Deus nos concede, um favor que nós não merecemos. Hoje o Senhor, Ele quer nos lembrar aqui da graça, enquanto nós estivermos nessa terra, até Ele nos buscar. Durante lá o período mais crítico, vamos dizer assim, né, da pandemia, aquele momento que os comércios, os estabelecimentos em geral foram fechados, enfim, ficamos reclusos em casa, não tinha ainda vacina, enfim, aquele número enorme de internações, óbitos, etc. Quantos problemas, além das questões do vírus, quantas outras questões a pandemia gerou, economicamente, psicologicamente, em termos de relacionamentos interpessoais. A sensação naquela época de muitos
é de que não iria aguentar tamanhos problemas que foram desencadeados por conta disso. Mas a verdade é que se a gente apenas ficasse baseado em aguentar pelas nossas próprias forças, talvez muitos de nós não aguentaríamos, psicologicamente, economicamente, enfim. Mas estamos aqui pela graça, amém? Passamos por essa e estamos sujeitos a passar por vários outros problemas na nossa vida, amém? Jesus nunca disse que venha até a mim e aí você não terá mais problema, nunca disse isso. Mas as coisas boas que vivemos, como eu disse, são frutos da graça. A graça de Deus é que nos sustenta. Inicialmente, é importante a gente falar a respeito de 3 pontos da graça. O primeiro ponto, sobre o nascimento e vida de Jesus. O que tem a ver a graça com o nascimento e vida de Jesus? Tudo. Quando alguém está devendo, Assis, você que é comerciante, né? Estou falando isso para você porque o Esses está te devendo, viu? Não é nada disso. Né? O Esses é comerciante. Quando alguém está devendo, o que tem que ir atrás? É o devedor. Esse é o certo. Ele que tem que ir. Se estou te devendo aí, né? Posso te pagar tal dia? Posso passar aqui no cartão? Enfim, posso negociar essa parcela para mim tantas vezes, que no final ficou pesado para... Enfim, o certo é que o devedor vá atrás. Reconheça que está devendo e, poxa, perdoa minha dívida, vamos negociar, vamos dar um jeito, vamos resolver esse problema, essa questão. Mas na prática, o que acontece é o contrário, né? Começa a vibrar o seu celular, aí vermelho, né? A tela do celular, lá os spam. Né? Nem todo spam vermelho por eu recebo ligação da Claro. A Claro está doida para que eu assine contrato com eles. Quem recebe ligação da Claro? Aí levanta a mão, quero saber, ó. Tem uma pessoa que recebe ligação da Claro. E tem outras companhias também. Às vezes o call center liga, né? E já fica vermelhinho, que ele sabe que é spam. Às vezes alguém quer te vender alguma coisa. Mas, enfim, muitas vezes, quando a pessoa está devendo, hoje em dia, já fica vermelho ali, que é Pernambucanas, é Casas Bahia, é o seu banco, né? E tá lá te cobrando, né? Enfim. Mas o certo é o devedor ir atrás. Ir lá na Pernambucanas, na Casas Bahia, quanto que eu estou devendo? Olha, eu vou pagar, viu? Chama o gerente, vamos negociar. Liga lá no 0800, enfim. Mas, igreja, embora a humanidade estivesse em dívida com Deus e fosse atrás dele para se explicar, ele preferiu descer, amém? Ele preferiu descer neste mundo para pagar a nossa dívida, amém? Éramos nós que estávamos em dívida. Mas ele preferiu descer. O nascimento de Jesus já começa nos concedendo graça desde o seu nascimento. Ele desce, nasce. Ele se esvaziou da sua glória, a Bíblia diz. E quando eu digo ele se esvaziou da sua glória, a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando do Filho de Deus, amém? O Filho de Deus se esvaziou da sua glória. Nasceu em um estábulo. Sabe o que é o estábulo? É algo super, hiper, mega simples, sujo. Ele veio por baixo. Ele não nasceu das melhores doulas, né? Parteiras, maternidades da época, né? Cheio de luxo, palácio, etc e tal. Não. Nasceu no estábulo. A vida dele, o que ele nos ensinou, nós jamais iríamos saber se ele não tivesse dado exemplo, falado, ensinado e registrado nas Escrituras, amém?
poderia simplesmente ter tocado a vida dele sem fazer nada demais. Você imagina comigo, se Jesus tivesse nascido, Sergião, nasceu de José e Maria ali, naquela família, criancinha, jogava bolinha de gude, empinava pipa, adolescente, ia para a escola, tal, vida normal, E aí, a sua morte, ser morte de cruz, ele se entregar por nós, nos conceder a salvação, já não seria maravilhoso? Seria fantástico, não seria? Já seria, na verdade, o suficiente, não é? Seria o suficiente. A salvação é o mais importante. O ato mais poderoso de Jesus foi a sua morte na cruz por amor às nossas vidas, amém? Não é isso, Marcos? É? Se ele tivesse só feito isso, nasceu da família, vida normal, não tivesse nenhum relato de milagre, de ensinamento, de parábola, e aí ele nasceu, e aí cresceu, jogou bola de gude, ia para a escola, e aí tal, virou adulto, ajudava o pai na carpintaria, etc. E aí um dia perseguiram ele, e aí ele morreu na cruz, etc. e tal. Igreja, já seria fantástico. Mas Deus nos deu muito mais do que nós poderíamos imaginar. A vida dele toda foi repleta de doses de graça sobre a humanidade, sobre as nossas vidas. Está registrado aqui até hoje, amém? Nós, no momento do dízimo da oferta, nós lemos um ensinamento dele, uma passagem dele. 4 evangelhos falando sobre ensinamentos dele. Quantas coisas ele nos ensina. Até os dias de hoje, mais de 2000 anos. O seu nascimento e a sua vida foram repletos de doses de graça que nós tomamos essas doses e somos beneficiados por essas doses até hoje, amém? No Sermão da Montanha, por exemplo, tem a oração do Pai Nosso. Imagina se ele não nos ensina a oração do Pai Nosso, oração que a gente repete sempre no fim do culto, se aprendeu desde criancinha. Vários países do mundo, quase todos os países do mundo, fazem essa oração. Oração cheia de ensinamento. Imagina se ele não nos ensina sobre a importância de dar outra face a quem nos fere. Pense nos dias de hoje, os extremistas. Ou então sobre olhar os lírios do campo. Enfim, as coisas que ele fez. Curas de mortos, ressuscitando mortos, curando doentes. Em Lucas capítulo 7, não precisa abrir, o evangelho relata que chegou ao ponto dos doentes se atirarem em cima dele para tocá-lo. Enfim, nascimento e vida de Jesus foram cheios de doses de graça disponíveis para nós. Segundo ponto da graça, morte e ressurreição de Jesus. O dia da sua morte foi o dia que ele foi em ressurreição, posteriormente, 3 dias depois, foi quando ele foi reconhecido como rei. Deus veio na terra na pessoa de Jesus, entre os vários objetivos de ser reconhecido no mundo espiritual como rei. Lembra quando João e Tiago perguntaram se poderiam sentar um à direita e outro à esquerda? Não, esses lugares já estão reservados, amém? Por essa, o inimigo não esperava que Deus ia coroar seu próprio filho, rei, em um assassinato em uma madeira. Sua morte foi cheia de graça sobre as nossas vidas. Sua ressurreição foi cheia de graça sobre as nossas vidas. Por que reis são coroados de uma maneira honrosa? A coroação de Jesus foi diferente. A coroação de Jesus foi de maneira humilde.
foi para a cruz com 2 bandidos. E ali a graça se manifestou na nossa vida, amém? Somos salvos pela graça, porque Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Mas será mesmo? Talvez alguém pergunte. Os ateus, ou os incrédulos, os que duvidam. Ninguém, igreja, dá a sua vida por uma mentira, amém? Ninguém dá a sua vida por uma mentira. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Os 12 foram mortos por amor a Jesus. Eles viram Cristo ressurreto. E por isso que eles estavam dispostos a pagar esse preço. Amém? Terceiro ponto. É que a graça, ela também deposita a vontade de Deus na nossa vida. A graça também é depositar toda a vontade de Deus na nossa vida. Porque não adianta tudo isso, você reconhecer sobre o nascimento e a vida de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, e a gente não viver uma vida de reconhecimento à sua vinda nessa terra. No dia que você teve acesso à palavra de Deus, ao Evangelho, a ter uma vida com Deus, a mudar os seus caminhos, eu não sei quando que foi, mas o meu foi há 20 anos, no ano de 2002, e 20 anos atrás eu não fazia a mínima ideia do que Deus iria fazer nos 20 anos seguintes. Quanto tempo que você é convertido, Assis? 25 anos. Você imaginava o que ia acontecer com o ano da sua vida nos 25 anos que viriam, depois que você decidiu andar com Ele? Nem imaginaria. E certamente assim também com a sua vida. Não sei quanto tempo que você tem caminhando com Cristo. Mas a gente não tem ideia do que Deus vai fazer. Nem Saulo tinha essa ideia. Saulo, a grande maioria de vocês sabe quem é, mas vale aqui lembrar, Saulo era o antigo nome de Paulo, né? Como ele foi mais conhecido depois que ele teve o seu encontro com Cristo. Saulo, que posteriormente virou Paulo, ele era um perseguidor de cristão. E o interessante é que quando ele teve um encontro ali com Jesus, a experiência dele que mudou, transformou a vida dele, que impactou ali, virou a chave, vamos dizer assim, né? A famosa conversão. A voz que ele ouviu do Senhor Jesus foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém? Agora, o interessante é que Saulo não perseguia a figura de Jesus. Jesus já tinha subido aos céus, amém? Na prática, Ana Paula, Saulo perseguia quem? Os cristãos, os discípulos. Ou seja, porque até os dias de hoje, quem te persegue, persegue Jesus, amém? Por quê? Porque você é uma pessoa vacinada com doses de graça de Deus, amém? Dia após dia, desde que você se abra para isso, você deu o seu braço espiritual, né, para os enfermeiros, né, os anjos ir lá e aplicar as doses de graça que Deus tem para a sua vida, você vai ser imunizado contra os problemas espirituais, os pecados, aquilo que te afasta de Deus, os vírus espirituais, vamos dizer assim. Amém, igreja? Amém ou não? Porque Ele mora em você. O que a dose de uma vacina ela faz? Ela entra no seu organismo. E assim é com o Senhor. A partir do momento que você decide viver uma vida com Ele, abre o seu coração para Ele entrar, para Ele ser o seu Senhor, o seu Salvador, Ele entra na sua vida, Ele faz parte
no seu organismo espiritual, na sua vida espiritual, amém? É isso que acontece. O seu sangue passa a ter o sangue de Cristo, o DNA do reino de Deus. O que rolou com Saulo foi algo certamente impactante naqueles dias. Hoje o povo de Deus destila muitas vezes ódio para tantos motivos, para tantos segmentos, para tantas situações, muitas vezes se esquecendo do que Deus fez propositalmente com Paulo, para mostrar a graça, para mostrar que a graça pode transformar a vida de quem Ele quiser, amém? O que Deus fez com o apóstolo Paulo não poderia ter feito com Pedro, não poderia ter feito com João, com vários outros caras que andavam lado a lado com ele, não. O autor que mais escreveu cartas no Novo Testamento era um cara que perseguia cristãos. Existe um propósito para isso, amém, igreja? É para mostrar que quando Deus quer, Deus faz. A graça de Deus alcança, acabou, amém? Não tem a fulana é melhor do que o outro. Mas os 12 que andavam com ele, que mancada, hein? Nossa, que injustiça. Os 12 lá caminharam, foram procurar um Jesus para cima e para baixo, e sol, chuva, tempestade. E aí o camarada aqui perseguia eles, vira o suprassumo, né? Do conhecimento de autoria do Novo Testamento. Não, se a pessoa tiver uma mente limitada, só pensando naturalmente, talvez pense assim. Mas a gente sabe que espiritualmente tudo tem um propósito, amém? Um dos vários propósitos, certamente, é para estar nos lembrando aqui, nos ministrando nessa noite, de que é a graça de Deus que nos alcança, amém? Não é pelo seu merecimento, não é porque você andou com Jesus no deserto, no monte, na tempestade. Se andou, glória a Deus, meu irmão, agradece a Ele pela oportunidade, pelo privilégio que você teve, amém? Mas é tudo pela graça, amém? Não é porque você é o bonzão, não é porque você é o cara, não é para que eles tivessem o orgulho no coração. Eu faço parte dos 12, é os top 12. Sentar no lanchonete e ver um cheeseburger, x-tudo. Na hora de pagar, põe na conta de Jesus, porque eu faço parte dos 12, né? Não era para pagar um sapo, não era para eles se vangloriarem, encher o coração de soberba. Não, certamente, igreja, sem sombra de dúvidas, um dos maiores propósitos de Paulo acabar sendo quem ele foi no reino de Deus, foi para ministrar as nossas vidas sobre a graça, sobre a humildade, amém? Afinal de contas, você não lembra mais quem você era antes de andar com Deus? Quantos de nós julgamos as vidas, julgamos as pessoas? Porque somos bobos, para não dizer outra coisa. Porque se a gente parar para pensar quem a gente era, já pensou? Se a igreja de Cristo tratasse a gente da mesma maneira que muitas vezes a igreja de Cristo trata as pessoas aí fora hoje, nós não teríamos sido alcançados. Ou você acha que você está aqui sentadinho porque Deus te achou mais bonito que os outros que estão lá fora? Não, você está aqui por causa da graça, amém? Glória a Deus. A graça de Deus é maior do que qualquer erro humano, igreja. Não tem nada que você tenha feito que a graça não tenha o poder de te trazer para perto dele. E a graça, meus queridos, tem 2 pontos perigosíssimos na caminhada cristã. Nós estamos caminhando para o final já, mas é essencial a gente destacar aqui. Uma delas é o que algumas linhas teológicas chamam de hipergraça. Repete comigo, hipergraça. Você conhece a hipergraça, Fabiano? Já ouviu falar já. Glória a Deus. Hoje quando eu falei hipergraça, aí a Fabiana fez assim, hipergraça. Tipo, você com a cabeça, tipo, eu já estou ligado nisso aí. E que é hipergraça? Também falando popularmente, Jesus já morreu na cruz. Então o que eu fizer, Deus vai passar um pano para mim, né? Você sabe o que é passar um pano, né? Passar um pano, fazer vista grossa, faz de conta que eu não vi. Tipo, beleza, tá bom, vai, deixa por isso aí mesmo.
Muitos cristãos deixam de viver a vontade de Deus nessa terra porque vivem na hipergraça. Vivem uma vida de hipergraça, como se existisse ou houvesse uma hipergraça. E não tem. Esse termo ele é usado justamente para nos ministrar, né, que é algo equivocado, algo errôneo. Jesus morreu na cruz, então eu posso usar droga, posso lesar os outros, posso ser desonesto, posso mentir, posso ser um traidor, posso ser um hipócrita. Eu já entreguei a minha vida para Jesus, então, a Bíblia diz que tem que crer em Jesus e será salvo. É isso aí. Talvez você ache um absurdo isso aí. Mas muita gente, na prática, Giovanni, está vivendo isso. Vive isso. Frequenta a igreja, é batizado. Talvez ouvindo isso ache, nossa, algo de ficar de cabelo em pé. Mas se parar para refletir na vida que leva, é como se pensasse dessa maneira. E certamente pensa. É que talvez seja inconsciente e a pessoa ainda não teve a humildade de reconhecer que vive dessa maneira. Que pensa dessa maneira, nem que seja inconscientemente. Porque as atitudes muitas vezes falam mais do que palavras. Amém, igreja? O que adianta você falar que, eu sou cristão, busco a Deus, e etc e tal, e vive uma vida em hipergraça. Pecadores todos nós somos, amém? Todos nós estamos sujeitos a pecar, pecamos e continuaremos pecando até Jesus nos buscar. O que nos diferencia entre várias coisas, mas um dos maiores pontos que nos diferenciam das pessoas que estão lá fora, que não frequentam uma igreja, que, enfim, não decidiram por seguir a Cristo, é que você tem se esforçado, amém? Você tem se esforçado. Mas a questão de ser pecador ou não, toda a humanidade é pecadora. Só Jesus foi perfeito. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. A salvação, ela é de graça. Mas a santificação custa tudo. Amém? A salvação é de graça. Mas a santificação custa tudo. Custa o que for necessário. Aceitar Cristo é de graça. Mas caminhar com Ele custa renúncia, amém? Amém ou não, igreja? Afinal de contas, Jesus não falou, quem quiser me seguir, vir após mim, e não negar, não é verdade? Ou seja, existe uma renúncia. Você quer vir comigo? Então, tome sua cruz, né? O que é tomar a cruz? Renúncia. Opa, vamos fazer a sua parte aí, então, me ajuda aí. Esse é o cooperador do reino de Deus, amém? Você é um discípulo do século 21, no ano de 2023. Está usando calça jeans, camiseta, mas é como os camaradas da Bíblia. Amém ou não? É isso. Não é venha como estás e deixe as coisas como elas são, fica à vontade para fazer o que você quiser, não. É venha como estás, está na Bíblia, venha como estás, tá? Mas é um ditado popular da Igreja de Cristo, né? Venha como estás e deixe a graça de Deus ir te mudando cada dia mais, amém? Esse é o conceito correto do caminhar com o Senhor. Você vem como está, talvez usuário de droga, talvez devendo para a cidade inteira, talvez, enfim, todo esculhambado com a sua família, você vem como você está. Mas o reino de Deus espera que você mude a cada dia, amém? Até que Ele venha. Esse é o conceito correto da caminhada cristã. Desde que eu aceitei a Cristo, sou constantemente transformado. Até hoje está muito longe, né? A gente tem que continuar caminhando, se esforçando para ter uma vida que agrade ao Senhor. O texto de Tito diz que a graça nos ensina, amém? Repete comigo, a graça nos ensina. Pessoas que vão morar no céu, elas precisam se comportar como cidadão do céu. Se você vai no Japão
e não sabe falar nenhuma palavra em japonês, certamente você vai penar muito, né? Você vai sofrer. A mesma coisa aqui nessa terra. Para você ser um cidadão do céu e você viver o reino de Deus aqui nessa terra, você precisa saber o idioma do Senhor. E para aprender o idioma do Senhor, você precisa ler a palavra de Deus, amém? Que nos ensina esse idioma. Como viver uma vida que agrade a Ele, que fale a linguagem dele. E aqui eu não estou falando de crentez, né? Que você fica falando assim, ô glória, ô vaso, ô varão, que bênção, né? Não é disso que eu estou falando. É você ter uma vida, né? Culturalmente, como o reino de Deus. Cada país tem sua cultura. E o reino de Deus também tem a sua cultura. Nós devemos viver essa cultura aqui nessa terra. A graça nunca será uma permissão divina para você fazer o que é errado. Pelo contrário, ela é a capacitação divina para fazer o que é certo, amém? Eu vou repetir isso. A graça nunca será uma permissão divina para você fazer o que é errado. A graça é a capacitação divina para você fazer o que é certo, amém? Tem gente que fala que não consegue parar de fazer algo, né, que desagrada a Deus. Eu não consigo parar com isso. Não consigo deixar de lado um determinado comportamento. Mas a gente não consegue mesmo. Pelas nossas próprias forças. Mas pela graça nós conseguimos, amém? É pela graça. Sozinho mesmo você não vai conseguir. Mas pela graça você vai em nome de Jesus. Para a igreja vir para cá para se divertir, para encontrar os amigos, é melhor ir para o shopping, é melhor ir para o cinema, é melhor ficar vendo filme em casa, série, documentário, comer com os amigos. Enfim, tem tanta coisa, opção que não falta. Mas a graça não. A graça, ela está disponível no corpo de Cristo, está disponível na igreja. E não só para te salvar, mas para te acompanhar nessa caminhada de santificação. Amém, igreja? Quando a gente fala da hipergraça, que é o primeiro ponto que a gente falou, e o segundo e último ponto, dos extremos, né? É a desgraça. Eu falei da hipergraça e tem a desgraça. O que é desgraça? A desgraça é quando nós não entendemos a graça de uma outra maneira, de uma outra roupagem. É quando você entra para o reino de Deus e vira religioso. A desgraça é quando você vive pelas obras. Tem muito cristão que acha que o reino de Deus é que nem vender Rinodê. Não sei se tem alguém vendedor de Rinodê aqui, não vai ficar ofendido comigo, amém? Mas por que eu estou falando isso? Eu dei exemplo da Rinodê. Porque a Rinodê, né, é uma marca que tem muitos vendedores, representantes, né? E eles têm as suas metas, né? Quem alguém aqui conhece quem vende Rinodê? Levanta a mão. É? Conhece alguém que vende Rinodê? E a pessoa que vende Rinodê, ela tem o costume de oferecer os produtos da Rinodê para os amigos, para os familiares, etc e tal. Eles têm as metas dele lá, bater, cumprir, né? Igual a Herbalife também, enfim, outros produtos. E quer ficar lá, eu preciso bater a meta, né? Com todo o respeito, porque se você vende aí, amém, que Deus abençoe seus negócios, é apenas um exemplo. Mas tem gente que vem para o reino de Deus achando que é vender Rinodê. Eu preciso cumprir meta. Eu preciso ir tantos cultos no mês. Eu preciso participar de tantos ministérios. Eu preciso fazer tantas obras. Eu preciso evangelizar para tantas pessoas nessa semana. Eu preciso levar tantas pessoas para as águas do batismo no próximo batismo. Acha que é assim o reino de Deus. Tinha a hipergraça e essa é a desgraça. Vira religioso, quer bater meta. Por que é uma desgraça isso, Bill? Porque o reino de Deus fica pesado, nunca está o suficiente. Nunca que Deus está fazendo, não, eu preciso
fazer mais, preciso fazer mais, preciso fazer mais. Eu não estou à altura. Quem sou eu? Eu não sou digno. Você não é ninguém mesmo. Você não é digno. É pela graça. Mas tem que ter um equilíbrio aí, amém? Se você fica tipo, meu Deus me odeia. Quem sou eu? Eu sou muito pecador. Todos nós somos pecadores, eu falei aqui. Mas se você vive o contrário da hipergraça, que é desgraça, você não consegue caminhar no reino de Deus e viver a vontade dele na sua vida. Você só fica com peso nas suas costas. Nossa, como eu sou sujo, nossa, como eu sou um imundo, eu sou um imprestável. Eu estou exagerando aqui, mas assim como eu exagerei na hipergraça nos exemplos, é para você refletir que muitas vezes, embora a gente ache isso absurdo, na prática nossas atitudes, muitas vezes é de desgraça. Não é nem da hipergraça, nem da graça, mas da desgraça. Leio a Bíblia, oro, mas nunca atinjo a meta. E não vai atingir mesmo. Só quando a gente entender que é pela graça. Você não lê a Bíblia e ora para ter graça. É a graça que te capacita para ler a Bíblia e orar, amém? Você não se santifica, não diz não para o pecado porque você é o super-herói, amém? Para ter graça, não. É a graça de Deus que te capacita para se santificar, amém, igreja? E está cheio de crente querendo bater meta com esses rituais, né? Só Jesus bateu a meta, amém, igreja? Só Jesus bateu a meta. Ele foi funcionário do mês, do ano, das décadas, dos séculos, amém? Dos milênios, amém? Só ele. Só ele bateu a meta. Só Jesus teve autoridade para falar a famosa frase, está consumado, que significa cumprir o que o Senhor esperava de mim. Eu cumpri a meta, eu cumpri a missão, eu bati a meta, amém? Só Ele teve esse poder. E hoje, a nossa vida pode ter falhas? Pode ter falhas sim, mas com a graça, a gente se compara não com os outros, mas com a gente mesmo, amém? A desgraça, o religioso, ele concorre que nem os funcionários de loja grande, né? Um quer vender mais que o outro, quer ser reconhecido, quer ser promovido, né? Igreja, reino de Deus não é assim. Não precisa comparar com os outros. Não é você chegar, né, para o Reinaldo, quantas vezes você foi na igreja nesse mês? Eu fui na igreja 4 vezes. Então eu preciso de 5, que eu preciso ser melhor do que o Reinaldo, né? Seu Edson, quantos ministérios você está? Eu estou em 3.000. Então eu preciso estar em 4. Né? Porque se o seu Edson... Não é nada contra o seu Edson, mas ele quer ser mais. Ele quer ser, tipo, que Deus olhe para ele e fale assim, filho, você foi merecedor, hein? Você, olha, né? Não, nós não somos merecedores. É tudo pela graça, amém? A graça não me salvou lá no ano de 2002. A graça continua me salvando há 20 anos, amém? Quando ela vai me modelando continuamente, me ensinando. Quando a graça faz isso, ela nos mantém. Mesmo com as decepções, você sempre vai ter decepção na caminhada. Mas muita gente está presa na religiosidade, em bater ponto, em frequência, em quantidade de ministério, em quem aparece mais, em quem está mais envolvido. Mas a gente entra no reino de Deus pelo poder da graça. Mas continua no reino por esse poder, amém? Pelo poder da graça. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Senhor, eis aqui os teus filhos, filhos que saíram de suas casas, dos seus trabalhos, nessa quinta-feira, para vir à tua casa, porque saberiam que aqui teriam a oportunidade de te louvar, de te engrandecer, de te adorar, de honrar teu santo nome, sabendo que, Pai amado, ouviriam a palavra vinda do Senhor.
Por isso eu te clamo, olha para cada coração aqui nessa noite. Olha para cada vida, sem exceção, que está com seus olhos fechados, com a sua cabeça reclinada, Senhor. São vidas que saíram de seus lares, de seus trabalhos, porque te amam, Jesus. Porque reconhecem que precisam de Ti. Que são gratas ao Senhor. Mas a nossa oração nessa noite, Pai, é que possamos viver a Tua vontade. E não ser enganados durante a caminhada. Porque, Pai, nós reconhecemos as nossas dificuldades. Nós reconhecemos, Pai amado, o quanto somos pecadores, o quanto precisamos de Ti, o quanto precisamos da Tua graça, Jesus. Eu quero fazer um convite para você que veio pela primeira, segunda, terceira vez, não importa, mas que deseja viver a vontade de Deus na sua vida. Sabe que o primeiro passo é reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Por isso, se esse é o desejo do seu coração, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e tira o meu nome do livro da morte, do livro da acusação. Amém. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados, não vá embora nessa noite sem antes deixar o seu nome ali com o pessoal dos boas-vindas, amém? Nós queremos orar pela sua vida, nós queremos te abençoar e te ajudar nessa caminhada. Nesse momento nós louvaremos ao Senhor para encerrar este culto. E meu pedido é que você não termine este culto de qualquer jeito, mas enquanto nós louvaremos ao Senhor, você fale com Ele nessa hora. Ele está aqui, deseja te abençoar, deseja que você viva debaixo da graça dEle, não se deixe enganar em nenhum dos dois extremos que nós abordamos aqui, mas que você possa viver a vontade dEle plenamente durante essa caminhada. Pela força do seu próprio braço, você não consegue, nenhum de nós conseguimos. Nós conseguimos continuar caminhando no reino de Deus aqui nessa terra, pela graça. A graça está disponível. Diversas doses, quantas doses forem suficientes de graça estão disponíveis para você. Basta você se colocar à disposição dEle, para que essa graça venha sobre a sua vida, e você possa viver a vontade dEle sobre a sua vida, em nome de Jesus. Enquanto nós louvaremos ao Senhor, fale com Ele, abre os seus lábios, se coloque à disposição, fale no mundo espiritual aquilo que você precisa, porque certamente Ele concederá, não porque você merece, mas porque Ele te amou primeiro, e porque a graça dEle está sobre ti, em nome de Jesus. Aleluia. Fale com Ele nessa hora, Ele está aqui, não perca essa oportunidade, em nome de Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Fale para Ele. Eu quero conhecer. Declare no mundo espiritual. Eu quero conhecer Jesus. Ele está aqui. Aleluia. Vem Espírito Santo de Deus, trabalhando em nossos corações. Perdoa os pecados que temos cometido, ó Deus. Perdoa nossos erros, nossas falhas, Pai. Que a Tua graça venha sobre nós nessa hora. O meu orgulho me tirou do jardim,
Sua humildade colocou jardim em mim. É verdade, Jesus. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois seu amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Declare. Eu quero conhecer Jesus. Fale com Ele. Eu quero conhecer Jesus. É pela graça, ela está disponível. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ele que morreu por ti naquela cruz. Fale no nome dele, fale o nome dele. No mundo espiritual esse nome tem poder. Esse nome tem poder para te salvar, para te curar, para te restaurar. O nome dele tem poder para te consolar, para te pegar no colo, para te pegar pela mão, para viver a vontade do Pai sobre a sua vida. Aleluia. Declara o nome de Jesus. O amado é o mais belo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Pai. É pela graça que estamos aqui, Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. Precisamos de Ti, Pai. Sem o Senhor não somos nada, Senhor. Milhares de milhares. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar disponível em nossas vidas, por estar presente em nossas vidas, por ter nos abençoado dia após dia, por nos permitir ter as roupas que vestimos, por ter as alimentações dia após dia sobre a nossa mesa, por ter um teto, por ter uma família, pela nossa saúde. Obrigado pelo privilégio de Te conhecer, obrigado pelo privilégio de termos acesso à Sua palavra, a congregarmos como igreja. Obrigado, Senhor, são tantos os motivos que temos para Te agradecer. Obrigado pelo ar que respiramos, Jesus. Obrigado, Tu és maravilhoso. Obrigado pela salvação, obrigado pelo Seu amor. Aleluia, que possamos ter uma vida repleta de gratidão, de reconhecimento que a graça nos alcançou, que o Teu amor nos alcançou. Aleluia, que não somos nada sem Ti, que precisamos de Ti. Precisamos do Teu Espírito Santo nos ajudando nessa caminhada, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, trazendo sobre nós o arrependimento necessário para que possamos estar mais perto de Ti. Aleluia, para que possamos nos reconciliar com o Senhor, para que possamos renovar a nossa aliança contigo, Jesus. Aleluia, aleluia, e sobretudo possamos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas, em nome de Jesus.
Se você concorda comigo, diz amém. Glória a Deus, coloca de pé no seu lugar. E declare comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Com a sua mão direita levantada, com o amor de Deus Pai, a graça, a glória maravilhosa do Filho e as consolações do Santo Espírito estejam sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu trabalho, seus estudos, sobre todas as suas atividades, seus pensamentos, seus sentimentos. Que a graça do Senhor te alcance e esteja sobre ti dia após dia. Que você mantenha viva, acesa, a chama da humildade, do reconhecimento, que sem Jesus não somos nada, que precisamos da graça dele. Que você não venha cair no erro da hipergraça, vivendo uma vida como aqueles que não conhecem a Deus, achando que só o fato de Jesus morrer na cruz já é o suficiente para você ser salvo e ter uma vida que agrada a Ele, pois essa é uma grande mentira. E que você também não caia na desgraça de achar que você vai ser salvo e vai agradar a Deus pelas suas obras, pela quantidade de cultos que você vem na igreja, pela quantidade de ministérios que você está envolvido, pela quantidade de obras que você faz para o reino de Deus. Não, você é salvo e abençoado pela graça. Essa palavra seja sobre sua vida e que o Espírito Santo de Deus venha sempre lembrá-la toda vez que for oportuno e necessário, até que Ele venha em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Glória a Deus.